E a minha escolha, e é uma coisa curiosa, porque a minha escolha de ser jornalista, e depois quando eu fui estudar jornalismo, é num período em que a percepção pública de jornalistas era muito diferente do que é hoje. Quando eu escolhi ser jornalista, tinha uma coisa heróica dos jornalistas no tempo da ditadura. A referência do que bom jornalismo era estava diretamente ao tipo de cobertura que o jornalismo fez da ditadura, as tentativas de fugir da censura, os jornalistas que foram presos, os jornalistas que foram torturados, os jornalistas que foram mortos durante a ditadura militar. Então, tinha uma certa coisa, quando eu fui ser jornalista, menino com 18, 19, 20, 21 anos de idade, tinha uma coisa ali de... O melhor jornalismo está no passado. Agora, as nossas referências são esses caras, são essas mulheres, esses caras que fizeram esse jornalismo durante esse período. Então, era uma profissão que era percebida como diretamente ligada ao processo da ditadura militar. A coisa é atávica. Agora, a coisa que eu nunca achei que ia acontecer é que eu, em vida como jornalista, ia ter que falar de golpe de Estado, de golpe militar, de denunciar. Porque isso é uma outra coisa que é importante, que é... Eu sempre estudei muito história do jornalismo também, para entender que profissão é essa e tal. E também foi sempre muito presente que, embora o jornalismo, a partir de 68, na verdade um pouco antes de 68, a partir de 66, 67, quando começa a se organizar a frente ampla, também começa a se organizar uma oposição em boa parte dos veículos de imprensa. Mas, em 64, a imprensa é toda a favor do golpe militar. É toda a favor do golpe. Os jornalistas políticos eram a favor do golpe militar. Carlos Heitor Coni era, entendeu? O Castelinho era. Todos os grandes... Meu tio-avô, o presidente de Moraes Neto, que era diretor da sucursal do Rio, do estado de São Paulo, era a favor do golpe. Todo mundo que estava fazendo jornalismo político ali era a favor do golpe militar. A coisa começa a mudar em 66, 67. Que esses mesmos caras... E tem essa virada em 67. Cara, era uma turma que acreditou que ia ter eleição em 65. Isso. Quando não tem eleição em 65, essa turma toda vira. Mas o problema é esse raio dessa lição que às vezes parece que o liberalismo brasileiro não aprende, que é o seguinte: você acha que vai dar um período curto autoritário, que vai ser um freio de arrumação, os caras ficam no poder. Entendeu? Você acha que vai controlar um Bolsonaro? Você não vai controlar um Bolsonaro. Ele é o cara que tem a caneta na mão, ele vai exercer o poder. Entendeu? São inúmeras vezes na história que esse troço se repete, os caras vão lá, você não pode... democracia é aquele troço que você não abre mão desse troço. Entendeu? Você aguenta o tranco, aguenta o pior dela, mas mantém os troços. Porque se vira o troço e você acha que você vai ter ilusão de um período de 1, 2 anos de autoritarismo para arrumar o país, não vai acontecer. Mas é bom lembrar também, os nossos espectadores aqui, que naquele tempo você tinha muito golpe e você tinha a crença de que o exército poderia fazer uma intervenção. Gente, você tinha intervenção do exército contínua desde 1930, 37, entendeu? 37, 45, 51, 55, 61, 60... E você achava que aquela ia ser mais uma que você tinha que remover. Eu acho que até o Jango achava que era isso. Porque ele tinha visto o 45 com a deposição do Getúlio e ido para São Borja. Eu acho até que isso explica um pouco. Eu tenho um livro muito bom sobre isso, mais recente, do Jango, em que ele fala isso, assim, porque assim, por que ele se jogou mesmo? Por que ele fez aquilo? Ele fez um cálculo, cara, porque se ele fizesse um tipo de governo que a direita queria que ele fizesse, ele ia perder a liderança do PTB para o Brizola. Então ele preferiu cair.
Porque ele aí caía, ele era deposto, ele ia para São Borja, ficava lá igual o Getúlio, que ficou 3 anos em São Borja, depois voltava. Só que era isso que ninguém esperava, que os militares ficassem. Que eles não devolvessem mais o poder. E aí por isso que teve essa coisa de 68. Né? A gente nunca pensou realmente que isso pudesse acontecer de novo. Né? E era engraçado, de novo, essa história assim, porque eu sempre tratei desses assuntos do ponto de vista de história, antes de começar a me meter em política. E foi a partir da história que eu comecei a falar da política de hoje. Da política de hoje, política de 2000, de 10 anos para cá, entendeu? Foi parte. E o que é engraçado é que eu estudava essa coisa de golpe de Estado de exceção, de intervenção federal, que eram coisas que ninguém mais estudava porque elas não existiam há meio século. E eu estudava por causa de gosto de... Eu vou estudar aquilo que ninguém estuda mais, de história. E de repente eu vi essas coisas voltando. Aí foi engraçado que o Padre da Imprensa também veio pra cima de mim, porque ninguém sabia do assunto, eu sabia porque eu tinha estudado República Velha, Império, essas coisas assim. Intervenção federal no Rio de Janeiro, decretação de suspensão de garantia, estado de sítio, essas coisas.